Boa noite! Falta um minutinho. Tudo bem? Boa noite! Tudo bem, Pessuto? Falta um minutinho. Eu vou fazendo uma breve apresentação dessa pessoa super incrível, que ele é arquiteto urbanista com mestrado em arquitetura, gente, na University College of London. Regressou em 2004 ao Brasil para fundar a Latug Design, junto com Pedro Muggi. A Casa Latug recebeu vários prêmios importantes. Dentre eles, em 2017, o segundo lugar no prêmio Design Museu da Casa Brasileira com o nosso livro Latug, pela editora Olhares. E em 2013, a poltrona Pantoche, um dos ícones da Latug, recebe o selo Design Excellence Brasil. E vocês podem saborear os olhares assistindo, vendo, tocando as peças dele na Drom, que é um parceiraço meu, muito bacana, que fica localizado lá em Indaiatuba. E aí depois eu vou deixar fixado aqui para vocês o endereço. Então, é com ele que a gente vai falar. Leonardo Latavo. Deixa eu chamar ele aqui. Olá, Luciano. Leonardo, boa noite por ter aceito o meu convite e do meu parceiro Rodrigo, da Drom. A gente adora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo muito bem. Ok, então. Eu já fiz a apresentação, né? Porque, assim, é icônico tudo o que vocês colocam na mão. E aí, a gente está fazendo as perguntas básicas para a live. E você voltou em 2004 para o Brasil, é isso? Estava em Londres, né? Você está cortando um pouquinho só. Só para mim. Tudo bem? Oi, tudo bem? Estava cortando um pouquinho, Luciana. Não sei se era só para mim ou se para todo mundo. Tá ok para vocês? É. Tá joinha. Opa. Agora para mim tá bom. Foi em 2004 que você retornou para o Brasil, certo? Certo. Que eu comecei a retornar. Meu retorno para o Brasil, depois de estar em Londres desde 1997, foi gradual, né? Então, em 2004, eu decidi que voltaria para o Brasil, mas eu fiquei entre o Brasil e Londres, morando um pouco aqui, um pouco lá, até 2007. Tá? Só em 2007 que eu voltei em definitivo. Entre 2004 e 2007 foi o período de começar a estabelecer a Latug, né? E aí, em 2007, eu tinha certeza que era isso que eu queria levar para frente 100% do meu tempo. Assim. E aí voltei em definitivo para o Rio de Janeiro. Como que foi o processo de construção do escritório? É casa Latug, espaço Latug, escritório, o que é? É Latug. Latug, Latug. Só Latug. Aí, o que vier pode ser estúdio Latug, casa Latug, showroom Latug,
É o lifestyle Latug, é o que a gente tem falado cada vez mais, né? Algo assim, tentando expandir um pouco nosso horizonte de atuação, que começa com mobiliário, mas vai além disso, né? A nossa ideia é ir um pouquinho além disso, Luciana. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas você estava me perguntando como foi começar a Latug, era isso que eu entendi? Desculpa, é só para recapitular. Que foi a vocês dois, como que nasceu a ideia de construção da Latug? A primeira ideia que nasceu foi a de criar móveis, né? A gente começou a criar algumas peças, Pedro e eu. Um pouquinho antes do ano 2000, a gente criava umas coisas juntos, muito por hobby, né? Por mera vontade de criar, de trocar informação, enfim. Então a gente ficou por alguns anos criando peças, construindo elas. E realmente só em 2003 ali que a gente começou a forjar a marca. A marca Latug foi por aí, em torno na nossa cabeça. Então, alguns anos depois de construir nossas primeiras peças. E em 2004 que a gente fez o nosso lançamento oficial em São Paulo, depois que a gente tinha umas 15 peças, 10 a 15 peças construídas, peças que a gente tem até hoje, para falar a verdade, que a gente vende até hoje, algumas delas, né, estão na nossa linha de produção aí muito vivas. E então, assim, foi um surgimento meio orgânico, né? No momento que a gente viu que a gente tinha uma produção de móveis que eram feitos terceirizados, no caso, mas que chamava a atenção das pessoas que estavam à nossa volta, que despertava interesse, a gente começou a achar que isso poderia ser realmente uma atividade, nossa atividade profissional principal, né? E aí foi acontecendo, foi dia após dia. Aí teve a primeira exposição em 2004, 2004 para 2005, aí a gente foi fazendo exposições em feiras, etc., aparecendo na mídia, lançando novos produtos, gostando do esporte, né? E nunca mais paramos, né? E acho foi uma das melhores decisões da minha vida, para falar a verdade. Como que nasceu o nome? Como que vocês construíram o nome Latug? Bom, Que é uma fusão, o, realmente. o nome, claro que a gente vai, né, acaba pensando em vários nomes, tudo, mas a gente queria uma coisa muito única, né, um nome que você pudesse procurar na internet, só encontra o nosso, né? E a gente já vinha conversando, né, já tinha uma ideia de ter uma narrativa em cima da ideia de design fusão, que a gente depois foi explorar muito isso, né? Então, a nossa primeira fusão, vamos dizer assim, da Latug, era justamente misturar o meu sobrenome Latavo, que é um sobrenome italiano, minha família é italiana, meu pai é italiano, enfim, com o sobrenome Mug, que é um sobrenome de origem holandesa, do Pedro, né? E aí saiu esse nome, né, diferente, único, né, com a sua sonoridade própria, enfim, né, que logo no início era uma certa estranheza o nome também, por ser tão único, mas aí depois ele automaticamente ganha, acho que teve bastante personalidade, a gente nunca abandonou, e ele realmente sintetiza o nosso modo de pensar, de projetar, enfim, né. Então acho que a gente foi bem feliz nessa escolha. Eu tenho certeza, porque realmente é um nome bem único e na cabeça das pessoas, né? Foi. O que se dá o processo como que funciona isso? Qual que é o procedimento, por exemplo? É de acordo com uma demanda, então a demanda comercial diz para você que seria bacana criar uma poltrona ou não. Eu vou criar uma peça porque agora eu estou nesse momento de criar uma peça, independente se está com se tem uma demanda ou não. Como é isso? Bom,
Acho que a primeira coisa que vale lembrar é que a gente começou a fazer os nossos móveis, nossas criações, sem demanda nenhuma, né? Então a gente tinha uma ideia e a gente ia fazer. Inclusive foi uma das razões, até porque eu escolhi mobiliário, eu como arquiteto e urbanista escolhi produzir mobiliário, porque fazer arquitetura, produzir arquitetura sem demanda é muito difícil, né? A arquitetura é muito, pela escala dela, né? É muito cara, é muito grande, né? Então o mobiliário estava numa escala que permitia essa experimentação, né? E claro, quando você está no início de uma empresa, quem é que vai te pedir para fazer um móvel do nada, né? Você tem que fazer alguns para mostrar, né? E foi o que a gente fez, né? Então, isso se enraizou no nosso DNA, né? Se a gente tem uma ideia, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz, independente de ter sido demandado, tá? Entretanto, né, depois de alguns anos trabalhando, a gente é constantemente demandado, né, por fábricas, por grandes fábricas, a criar peças novas, né? Então, Luciana, ambos os caminhos estão acontecendo agora, tá? Seja a gente criar coisas que a gente está afim de criar, que a gente acredita, né? Que a gente investe nosso tempo, nosso dinheiro sem demanda, seja atender as demandas dos nossos clientes, inclusive nossos clientes que são fábricas, no caso, são clientes, são os mesmos clientes que a gente começou a trabalhar há 15 anos atrás, né? São mais numerosos, mas a gente, praticamente os mesmos que a gente começou continuam com a gente, são relações longevas, né? Então, às vezes, a gente também começa a inventar coisas que um desses clientes nem nos demandou, mas a gente já sabe que a gente está criando para eles, né? Para sugerir para eles. Enfim. E depois o que a gente experimenta por conta própria, o que é demandado, em algum momento se encontra também, tudo se mistura, é uma grande fusão de ideias, enfim. Então, eu acho que não tem nenhum dia aqui na Latug que a gente não crie alguma coisa nova, que esboce um produto, que modele um produto. Acho que, sinceramente, acho que nunca aconteceu, desde que a gente abriu, de não ter no mínimo um esboço no papel acontecendo, no mínimo, né? Então, sim, realmente é parte do nosso dia a dia mesmo, criar. Você desenha onde? Papel e lápis? Onde você desenha? Olha, eu estou falando contigo, eu estou com um lápis na mão, com um monte de um caderno aqui desenhando, eu não consigo, eu sou um desenhador impulsivo. Para mim, você tirar ficar sem um lápis à minha volta, sem um papel, me deixa até um pouco nervoso, para falar a verdade. E então a gente sempre teve a questão do desenho à mão, muito enraizado no dia a dia, né? E assim, o dia a dia é muito assim, desenho à mão, bato uma foto, mando para alguém da equipe que vai modelar, essa pessoa da equipe manda para mim de novo. Eu rabisco muito na tela do celular também, recebo um modelo, aí ajeito alguma coisa, sugiro alguma coisa. Então mudou o formato da caneta, mas alguém quer ver esse caderno aqui? Seu caderno está de ouro, tenho certeza. Vai não, já vai. Mas na realidade não são só cadernos, às vezes são pilhas de papéis, eu tento botar em caderno para organizar, porque senão viram pilhas de papéis para todo lado. Mas é uma cultura, mas não é só isso, né? Às vezes um projeto, muitas vezes ele começa com um croquis, realmente é fato, mas às vezes ele começa com uma experiência na oficina, a gente tem marcenaria, chão de fábrica, junta 2 pedaços de madeira ou um material e começa a dar um start para uma nova ideia. Ou até uma modelagem 3D que estava sendo feita para um tipo de produto, de repente, espera aí, vira para cá, vira para lá, vira outra coisa. Enfim, então a gente está aberto a várias ferramentas diferentes, né? Que eu acho que isso é muito importante, tá? E aberto ao erro, a experimentação constante. Acho que esse é um pouco do nosso modo de operar.
eu tenho uma curiosidade minha. Por exemplo, você idealizou uma peça e você está criando essa peça. Certo. Produz. No meio do caminho, faz alguma coisa, ou de repente você muda de ideia e acha que aquele design não vai ficar bem daquela forma. Já aconteceu isso? E se aconteceu, como foi? Como que é fazer essa troca? Na verdade, é como se fosse um molde, né? Então, eu tenho ali eu estou começando a produzir e no meio do caminho, putz, não vai ficar legal isso. Ou essa linha, ou esse. E aí eu quero trocar. Como que é isso? Já aconteceu? Olha, de certo modo, isso acontece o tempo todo, tá? Porque é um processo contínuo. Então, quando a gente começa um projeto, né, ele ganha dezenas, às vezes centenas de versões de refinamento, né? Mais de dezenas, né? De refinamento, seja na tela do computador, normalmente. E quando ele vai para a prototipagem, a prototipagem não é uma mera reprodução do projeto que foi feito. A prototipagem é mais um estágio de criação, né? Então, quando você prototipa, você ainda acerta uma coisa ali, traz né, melhora uma ergonomia, né? É um processo de refinamento constante, né? E o fato é que, inclusive, produtos que depois de 10 anos de lançado, às vezes tem alguma coisinha que você acerta, uma tecnologia que entra no produto. Isso é comum, isso é comum não só nós, não, acho que isso é uma prática comum, acho que em qualquer produto, né? É muito fácil você perceber isso numa indústria automobilística, por exemplo, né? Um carro lançado de um jeito e 2 anos depois já é de outro, ele tem outro modelo, etc. Né? Isso é um extremo disso, né? Mas o que a gente tem muito claro que dessa necessidade, da importância desse processo de refinamento, desde o primeiro esboço até a prototipagem final, é uma série de movimentos que no início são mais bruscos, vamos dizer assim, depois são mais sutis, mas que são de muito refinamento. Depois você está lá no final do protótipo, você está falando em milímetros, em centímetros, ali, em coisinhas muito delicadas, que fazem uma grande diferença no final. Né? Então, é um exercício do olhar também. Né? E, claro, é uma. Isso também é possível porque a gente está trabalhando com fabricantes, parceiros, que são muito criteriosos, que têm a cultura do design em suas fábricas, em seus processos, então eles entendem que esses refinamentos as, são fundamentais para uma performance de venda do produto, por exemplo. Tem alguém fazendo pergunta aí na tela, né? De onde vem Você sabe que, Marina, essa ia ser a próxima pergunta. De onde vêm as maiores inspirações? Marina, Luciana, desde o início do nosso trabalho, uma das motivações, né, no ato de desenhar um móvel, de criar um móvel, era o que a gente tinha como uma condição indispensável era que esses móveis estivessem carregados de narrativa, né? Então, não bastava ser bonito, ser confortável, né? Ser sedutor. Essa dimensão da narrativa é muito importante. É uma dimensão muito mais comum nas plásticas, no caso, né? Que é um território que Pedro e eu, as artes plásticas sempre nortearam muito, né, balizaram muito a minha amizade, o início da minha amizade com Pedro, lá em termos de universidade, a gente tinha muito isso em comum, né? Então, se a gente olhar lá para trás, né, nossos móveis começam muito com a inspiração na arquitetura, né, arquitetura da cidade, principalmente do Rio de Janeiro, tá? A gente começou a traduzir o Rio de Janeiro em
peça de mobiliário. A gente faz isso até hoje, né? E aí depois outras coisas foram entrando, né? Então, aí a gente começou a trazer certos conceitos, o conceito de fusão, por exemplo, né? Foi um conceito que a gente trabalhou muito, que a gente explorou bastante e segue hoje muito vivo, né? O conceito que a gente comentou que era a ideia do nosso do nome Latug, né? E, e a gente vai trazendo, vem entrando naturalmente na nossa, né, no nosso vocabulário, né, de ideias, alguns outros conceitos, né? Quando a gente fez lançou um livro, em 2016, a gente lançou um livro que era uma retrospectiva da Latour, lançado pela editora Olhares, uma editora ótima de São Paulo, que investe muito em design, enfim. O livro serviu muito para a gente fazer uma autoanálise, né, da nossa produção, dar aquela parada para, peraí, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez até esse momento? Então, foi muito enriquecedor nesse sentido, de compilar a informação para esse livro. E aí tem, no meio do livro, uma página dupla, que é uma taxonomia, né, é uma taxonomia das linhas de pensamento do nosso trabalho. Então, são várias como se fossem umas bolhas com os ícones dos meus. Espera aí, eu estou com o livro aqui na minha cara. Estou com o meu livro aqui na minha cara, vou ver se eu acho essa página e boto aqui na tela para a gente ver enquanto eles falam. Então, essa taxonomia... Na apresentação, aqui, ganharam o Casa Brasileira, do Museu da Casa Brasileira. Nossa, esse livro teve o Museu da Casa Brasileira. E nessa página central dessa taxonomia, justamente, não sei se deu para ver, deixa eu achar aqui. Justamente, eu não sei se está muito escuro aqui para ver. Esses aqui são os ícones dos móveis, e aqui tem umas bolhas aqui, que às vezes se encontram, e o móvel está dentro de uma bolha dessa, às vezes uma ou mais de uma bolha, né? Então, isso quer dizer que essas bolhas são as linhas de pensamento. Aí tem as peças, os arquitetônicos, que são os cariocas, que são os vira-latas, que são os multifuncionais, que são os naturais, que a gente tem toda uma linha que tenta trabalhar uma certa biomímese, e fica muito claro quando a gente tem um conjunto de peças juntas, com essa linha de... Então, isso para a gente é importante, divertido, é norteador, é um caminho que a gente segue, assim, que eu acho que cria uma nova camada de interesse, de entendimento do nosso produto, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouco da série Vira-Latas. Sim. Você acabou de citar. A série Vira-Lata é um pouco essa história, né? A gente vinha conversando sobre como expressar a cultura brasileira através dos móveis, né? E aí, nessa dissecação da cultura brasileira, começa a vir toda aquela história de miscigenação, sincretismo religioso, né? Essa coisa, que são... pode parecer um pouco clichê, mas são coisas muito brasileiras, né? Eu morei 10 anos fora e eu comecei a ver que isso era realmente mais fácil até você se reconhecer, né? Reconhecer a sua cultura quando você está fora do país, né? Você começa a ver por exclusão, né? Aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, só tem lá no meu. Então a gente começou, essa série Vira-Lata, né? Começa muito no sentido de responder a esses fenômenos brasileiros, né? Então a gente começou a pegar, fazer um exercício, né, com lápis e papel, né, de pegar 2 móveis, que a gente já conhecia, móveis modernistas, clássicos modernistas principalmente, e começar a rabiscar uma mistura, o que seria uma mistura do desenho desses dois. Como se esses dois tivessem um filho, uma coisa muito genética, assim, né? Que um filho é uma mistura dos pais, né? Você começa a ver traços de um e de outro, mas é uma outra coisa, não é uma cópia, ele tem identidade própria, né? Então a gente foi criando isso que a gente
carinhosamente chamou da série Vira-Lata, né, nossos vira-latinhos, que era um exercício de design fusão, que era uma coisa que eu nunca tinha visto antes, então também vi um ineditismo nisso, acabei encontrando depois outras expressões aqui e ali, feitas depois que a gente fez. Então a gente lançou primeiro a poltrona Pantoche, que é uma das peças mais conhecidas até, que tem um pouco mais de 10 anos essa peça. Vai fazer 15 anos a poltrona Pantoche, para falar a verdade. Ela é uma mistura com a cadeira do Verne Panton, né, que todo mundo conhece, com uma cadeira do Macintosh, né, escocesa, do Macintosh, né. Eu vou aproveitar que eu estou com o meu livro na mão e vou mostrar aqui, ó. Essa aqui, ó, essa é a Pantosh, e essas são as origens das fusões, né. Panton e Macintosh, e Pantosh, assim como Latougue, né. E aí, uma parte do livro, né, tem várias dessas fusões, né, essa é a Temis, né, que pega o terreiro com ínis, e aí tem várias aqui, né, vão aparecendo. Nossa, essa que você acabou de mostrar é a minha preferida. Eu não... Olha, trabalho com segmento faz 20 é a minha preferida. E eu peguei porque fiquei muitos anos em monomarca e cheguei e vi essa cadeira. Eu fiquei pirada. Meu Deus! E a hora que eu sabe aquela coisa que quer minha casa? Sei de quem é. E, obviamente, você bate o olho e sabe que é uma peça associada. É Latougue. Eu já tinha ouvido falar, mas eu já tinha visto, mas eu nunca, de fato, me apropriar. Sim. E essa... Legal, que bom, que bom. Fico feliz assim, de saber disso, né? Para mim, mas ela é simples, ela é belíssima. Ela entrega aquilo sentimento. Porque, para mim, o design, ele tem que bater aquela coisinha, aquela memória gostosa. E na tem que eu vi ali, mas essa a interesse. Que bom saber, Luciana. O seu áudio está cortando um pouquinho, tá? Não sei se é só para mim, mas você está me ouvindo bem? Tá. Dá uma falhadinha, ok. Não. Tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Para mim, ele corta um pouquinho. Eu queria entender. Especificamente da Pantoche. Ela é um dos itens, né? Da Latougue. Assim, o que ela representa? Ela é mais tudo que você fala. Tem, obviamente, que é tudo muito importante. Mas ela é aquilo, a coisa. É isso daqui que a gente é o mais importante. Olha, Luciana, cortou um pouquinho, eu não sei se eu peguei todo o teor da tua pergunta, tá? Mas, pelo que eu entendi, a gente estava conversando sobre a importância da Pantoche para a gente, né? Se ela, né, como ela representa. É claro que é uma peça, né, que muito representativa nossa, não tem dúvida, né? Seja como o início da série Vira-Lata, seja como uma exploração tectônica em cima de máquinas de CNC de última geração, naquele momento, enfim, né? Agora, eu tendo a pensar que cada móvel, né, cada peça, cada novo lançamento, ele leva ele nos traz uma lição, nos traz um novo aprendizado para desenvolver mais alguma coisa. Então eu vejo é engraçado porque para mim é mais difícil enxergar as peças
os móveis isoladamente, eu enxergo eles em conjunto, como um grande fluxo de ideias e informações, e cada móvel é uma parte desse processo, né? Mas é claro que assim, é, é, seria uma mentira eu dizer que todas as nossas peças têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma importância para a gente, ou a mesma expressividade, ou tiveram o mesmo sucesso, seja midiático, financeiro, enfim, né? Cada peça tem a sua história, né? É, e realmente a Pantocha é uma peça bastante importante para a gente, né? Agora, tem muitas outras, né, que são, né, é, a gente, por exemplo, tem uma peça que é o nó, né, que é um nó gigante, né, que foi a nossa primeira peça, inclusive, nossa primeiríssima peça que eu fiz com o Pedro, que é uma peça muito importante para a gente até hoje, que eu vendo ela até hoje, né, que ela é uma peça que tem 20 anos, né, que ela precede a marca Latudo, inclusive, né, e a gente, a peça fez 20 anos, há 2 anos atrás, a gente relançou ela, né? Ela nunca saiu de linha, mas a gente relançou ela com uma nova técnica construtiva, com novos tecidos, etc. Então a gente pensar que nesse mundo que está infestado de produtos, de lançamentos novos, a todo momento você tem, saber que uma peça que você fez há mais de 20 anos atrás, né? Tá aí, segue viva, segue aí, tá aqui no showroom do Rio de São Paulo, nas lojas, etc. Enfim, é muito bacana, é uma chancela para a gente, é, 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 ela nos diz, poxa, vocês estão fazendo alguma coisa certa, né? E acho que, obviamente, para mim, assim, agora, para mim, o mais importante agora, para mim, em termos de mobiliário, é o que eu ainda não fiz, né? É o que ainda vai ser feito, né? Para mim, a minha cabeça, né, tá pensando no que vai nascer ainda, não no que já foi, eu nem penso muito, ele serve como uma referência, o aprendizado, etc., mas, né, é, é claro que estou falando isso de uma maneira um pouco fantasiosa, claro que a gente está sempre se relacionando com essas peças, né, de alguma maneira, mas o que está na cabeça é o que realmente, né, são os desafios futuros, o que a gente está inventando agora, que vai estar no mercado daqui a 2 anos, 3 anos, né? E é até engraçado isso, Luciana, porque às vezes me perguntam assim, volta e me aparece uma pergunta dessa numa palestra, quanto tempo você demora para criar um móvel? É uma pergunta que apareceu já várias vezes, né? Aí eu falo assim, olha, esse tempo varia, né? Desde o primeiro esboço até, até ela estar sendo lançada no mercado, né? Então eu falo, ela, às vezes numa demanda, uma coisa muito rápida, pode acontecer em alguns meses, né? Talvez em 3 meses, sei lá, um móvel, até menos, a gente já fez móvel para programa de televisão que do primeiro esboço até estar lá no programa demorou um mês, correria danada, né? Sei lá, não sei dizer o tempo mínimo, né? Mas eu falo, esse é o tempo mínimo. O tempo máximo, aí eu tenho que sempre fazer conta, que o tempo máximo é o tempo desde que eu comecei a desenhar móvel até hoje. Porque volta e meia eu vou olhar um caderno de croquis antigo, ou ter uma ideia que está incubada ali por uma técnica que eu não consegui dominar ainda, e que vai acontecer, né? Quando a gente fez, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente fez 10 anos da Latug, quando a gente foi celebrar 10 anos da Latug, a gente foi pegar projetos que tinham 10 anos de idade, que não tinham sido feitos, logo do início, aquele frenesi de início, vamos criar móveis, tudo. E a gente executou, realmente executou peças, lançou peças que tinham para ser, que tinham a mesma idade da Latug, e que nunca tinham sido lançadas, ou seja, que tinham 10 anos naquele momento, né? Então, assim, quanto tempo demora para lançar um móvel, para criar um móvel e botar no mercado? O tempo mínimo pode ser isso, algumas semanas, e o tempo máximo é o tempo que, que, eu, que a Latug existe, né? Isso. Né? E que tem peças, sim, que volta e meio olho, que eu ainda vou lançar, que tem seus 20 anos de idade. Ele já vê ele vindo na cabeça.
processo de construção, ele vem aparecendo na sua mente, você vai rabiscando. Como que é o processo da criação para colocar no papel? Antes ele já existe dentro de você. As referências. Assim, existe uma fantasia de que uma ideia, né, você está aí, tropeça numa pedra e bate com a cabeça, tem uma ideia, sabe? Um raio cai na janela e uma ideia. Né? E é aquela coisa, né, que pode aparecer a qualquer minuto. Né? E acho que isso é um pouco uma romantização. Né? As ideias são um processo de observação constante, né? Quase obsessivo. Né? Então, assim, a ponto de eu dizer que assim, a gente está criando móvel, ou eu estou criando móvel o tempo inteiro, né? Não importa, né? Posso estar falando contigo aqui, olhar o teu brinco, me chamar a atenção, alguma coisa do teu brinco, espera aí, né? Eu rabiscar um negócio aqui enquanto falo contigo, isso pode acontecer, né? Então, assim, é um processo absolutamente constante, né? Então, não existe aquele momento que vou sentar agora para criar. Claro que esses momentos mais calmos, você abre uma taça de vinho, né? Uma garrafa de vinho, senta ali calmo e vai madrugada dentro rabiscando, claro, né? Mas a ideia é que é um processo contínuo mesmo, de observação, de interpretação de tudo que está à volta, para transformar, né? Acho que deve ser até comum a todos os criadores, né? Que o processo seja uma mera transformação do que está à volta, do que você vê, do que você ouve, para o seu meio, né? Então, sei lá, um músico está andando por aí, viu, né? Foi à praia e pronto, fez uma música, né? Se não tivesse ido à praia, aquela música não saía, porque ele viu para a praia, viu, mano. Então, assim, é, 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 é realmente um processo de tradução, né, que está à volta, né? E eu escolhi o mobiliário para ser o meu veículo. E agora, Luciano, uma coisa que é importante para mim dizer, até às vezes eu falo para os meus alunos, né, para os estudantes, tudo, na questão da inspiração, de buscar inspiração, o que eu acho que é o mais importante é você buscar inspiração não dentro do seu meio, fora dele, é muito melhor. Então, assim, não vou buscar inspiração para criar um móvel, não vou buscar inspiração em outro móvel, uma revista de decoração, um anuário de desenho. Não, eu vou procurar. Você pode procurar ler um livro, uma literatura, né, observar uma paisagem, ver um ensaio fotográfico, sei lá, outras coisas, né? Por exemplo, eu falo muito, né? Uma das primeiras insights da ideia de fusão, de design fusão, veio quando eu estava lendo uma crítica gastronômica de um jornal inglês que estava falando, na época estava muito aparecendo muito na Inglaterra o termo fusion food, né? Aparece muito forte na Inglaterra, lá no final da década de 90, né, começou a aparecer muito fusion food, né, essa ideia de, né, não é a comida indiana, não é a comida italiana, não é, ainda mais os ingleses que não tinham cultura culinária, foi um terreno muito fértil para fusion food, né, eles foram se apropriando e criando coisas. E aí, essa crítica gastronômica, o crítico tinha acabado de voltar do Brasil, né, e ele estava dizendo, ele estava afirmando que o Fusion Food já existia no Brasil há muitos anos, pela experiência que ele teve no Brasil, porque nós somos realmente um grande fusion country, assim, né? Então, ele foi explicando por que ele achava que o
Fusion Food, a origem do Fusion Food era brasileira, apesar de a gente não ter forjado esse nome nem nada. E aí isso foi um insight do Fusion também. Falei, Fusion, Brasil, né? Design Fusion, não sei o que, aí começou essa história, né? Então, eu estava vendo uma revista de design, eu estava lendo um artigo de gastronomia, e aí, então, esse transpasse da ideia de um meio para outro é que te obriga, acaba te levando a uma originalidade, né? Que não é uma não é um derivado de outros modelos, né? Então, eu acho, isso é um conselho que eu dou para os meus alunos, inclusive, já, às vezes eu boto eles para, às vezes eu indico, ó, faça uma coisa inspirada nisso, numa coisa que não tem nada a ver com design, né? E aí eles são obrigados a fazer essa tradução, fazer o exercício da tradução. É bem interessante nesse aspecto. Eu queria que você falasse um pouco das esculturas. Eu até agora, no Story, um fio, Talatug. Eu queria que você falasse sobre escultura. Tá. Tá. Você cortou um pouquinho no final, mas eu entendi. Bom, como eu tinha falado, né, eu sempre, sei lá, não me lembro quando eu comecei a fazer escultura por conta própria, enfim, e o Pedro até mais na área da pintura, né, eu mais na área da escultura, desenho, Pedro mais na área da pintura, da colagem também. E a gente, como a gente sempre foi muito experimental, né, para criar os móveis, né, a gente sempre teve oficina, então a gente ia do mesmo modo que a gente ia fazer um rabisco no papel, um croquis, uma modelagem no computador, a gente também ia direto pegar um pedaço de madeira, um pedaço de metal, virar, tentar, e achar isso, todas essas ferramentas nos importavam, né, e se complementavam. E ao longo do tempo, as partes de protótipos, de experimentações foram se acumulando, as partes físicas, né? E era um material muito rico, eram peças sempre muito bonitas, né? E que a gente não conseguia jogar fora, né? E naturalmente isso acabou sendo ressignificado, se transformando em obras de arte, em peças que a gente ou fazia colagens, ou juntava com outras, enfim, a gente seguia elaborando um processo criativo, né, em cima delas, né? Mas então as esculturas surgem muito dessas pré-existências. Era sempre uma resposta a ressignificar uma pré-existência, uma peça que já existia, um pedaço de madeira, né? Então ela tinha vários vieses aí, né? Ela tinha o viés claro, do criar pelo criar, da necessidade do criar, sem dúvida, mas também do reaproveitar, do experimentar com algo que já existe, né? Então a gente nunca parou de fazer isso. Quando a gente começou a fazer isso, realmente, em 2015, sei lá, a gente começou oficialmente a fazer isso, a comercializar essas peças, a gente nunca mais parou, né? Então, assim, esse tipo de nicho, vamos dizer assim, já não existe mais. Qualquer peça que eu crie, que eu quebre, que uma cadeira que eu desmonte, quando pode demorar anos, mas ela vai virar alguma coisa, parte de uma outra coisa, que vai estar carregada de narrativa, por aí. Né? Alguém está perguntando? A Marina quer saber sobre a renda. Tá, Você pode... A mesa renda é uma mesa de jantar, né? Que a gente lançou um tempinho atrás, muito, muito legal, né? Uma mesa que a gente tem sempre alguns desafios que ficam na cabeça da gente, né? E com a própria Pantoche veio aquela ideia de vamos amolecer a madeira. A gente queria que a madeira fosse mole, né? Visualmente mole, né? E acho que a gente conseguiu nesse caso, né?
Então, a gente nunca abandonou isso, essa ideia de subverter um pouco a materialidade, né? Uma coisa que é rígida parecer mole. Então, a gente tem peças que parece que estão derretendo de madeira, por exemplo, né? Outras que parecem que estão derramadas, né? Então, outras parecem que estão amassadas, enfim. Essa ideia nos agrada, de ter um movimento quase natural. E, e a mesa renda tem um pouco a ver com a ideia de um tecido, a madeira como um tecido, que você costura, que entrelaça. Então, ela vem um pouco por esse viés do quase, quase trazer uma forma, uma técnica que não pertence àquilo, né? Àquele mundo, né? E eu sempre estudei, sempre fui muito atento a bordados, crochês, etc. Isso sempre me, me chamou a atenção, assim, né? Como eu respondo a isso, né? Então, a mesa renda é uma dessas respostas, tá? Eu adoro a mesa que trouxe a expressividade para a base dela, a parte que toca o chão, a mesa se desenvolve a partir de uma renda de madeira que vai subindo e vai estruturando a mesa de jantar. Nossa, maravilhoso. Daqui a pouco a gente está dizendo. Eu queria saber qual que é o planejamento de vocês para esse fim desse ano, para o ano que vem. Vocês têm algum para lançar? Fazer o quê? Vocês sempre estão pensando, estão fazendo, estão produzindo? Qual que é o planejamento? Você pode dar um spoiler para a gente? Tá, vamos lá. Olha, o que está rondando agora a gente um bocado aí é assim, são exploração de novas tecnologias, né? Estamos começando a imprimir alguns produtos, fazer impressão 3D de alguns produtos, tá? Pensados para isso, obviamente, né? Então, uma técnica que a gente começa a explorar. A gente, por exemplo, começou a lançar agora, gradualmente, um projeto que a gente chamou Projeto Self, né? Que é um projeto que a gente trabalha a forma do corpo humano. A gente abdica de desenhar a forma nesse momento e a forma dos objetos é a forma do corpo humano, né? Então, para exemplificar, o primeiro produto que começou a ser prototipado recentemente foi eu escaneei o meu corpo, né? Fiz um escaneamento 3D do meu corpo e eu sentei numa posição que eu pudesse funcionar como um apoio de livro num instante. Ele miniaturizado, virar um apoio, o clássico apoio de livro para os livros ficarem em pé. Então, dito e feito, a gente fez isso, escaneei e fiz em duas posições diferentes os dois apoios de livro para um estante, que ficou bastante sensual, no sentido de você, nesse mundo, quando você olha um estante grande, que os objetos são sempre muito geométricos, os livros são geométricos, a estante é geométrica, né? As decorações são geométricas, de repente tem uma forma totalmente natural, que é o nosso corpo, né? Para essa geometria, é como se trouxesse uma foto. Exato, Então, assim, a gente tem trabalhado agora, a gente está expandindo essa linha agora, tá? Está começando a trabalhar isso, teve agora, o Pedro, meu sócio, foi escaneado há 3 dias atrás aqui, em outras posições, com outras funções novas, né? Então, assim, então isso é um projeto que a gente está trabalhando agora, de transformar o corpo humano num pequeno objeto funcional, né? E perfeito, exatamente como ele é. Sem nenhuma intervenção autoral na forma, apenas no uso, no modo como a gente se posiciona para criar o uso, né? Outros projetos que a gente tem trabalhado, a gente está dialogando um pouco com a ideia de NFT, de móveis com... A gente começou a lançar um projeto de NFT, que é um móvel nosso com movimento constante, como se ele tivesse ao vento. No caso, a gente fez uma versão da poltrona Pantoche, como se ela estivesse balançando ao vento, né? Então, sei lá, são produtos que são impossíveis no mundo real, né? Só possíveis no mundo digital. Então, são
possibilidades de exploração. Agora, uma coisa que tem norteado muita gente é a pesquisa de fornecedores, né, por esse Brasilzão afora aí, que tenham que possam trazer os projetos que tenham um cunho socioambiental, tá? Então, para te dar um exemplo, eu fui atrás de uma comunidade, uma cooperativa no Tapajós, há um tempinho atrás. A gente desenvolveu produtos no meio da Amazônia, né, com manejo sustentável, maravilhoso, né? Tive agora há pouco num tour pelo sul da Bahia, nas aldeias de índios pataxós, artesãos, para entender a produção dele, para rebater e trazer produtos, melhorar, né, ganhar um fornecedor, eles como fornecedor, e melhorar para eles, né, para também eles poderem ter uma gama de produtos maiores, para capacitar eles, enfim. Isso está muito no nosso radar agora, tá? Que a gente tradicionalmente vem trabalhando com fábricas enormes, super estruturadas, acho ótimo, sempre vou trabalhar com eles, né, porque eles permitem um grau de experimentação, de qualidade de produto excepcional, mas esse viés vem crescendo muito com a gente, essa busca por essa dimensão, ter essa dimensão no produto também, e fazer com que nosso trabalho, nossa atuação como designer, né, possa ajudar certas pessoas, certos segmentos, certas comunidades. Então, é uma missão que a gente criou interna nossa aqui, que corre em paralelo com outros projetos, né? Nossa, que interessante, muito bacana. Fiquei muito feliz de Que saber disso. tem muito a crescer ainda. Que bacana. Bom, agora a gente vai concluir. Qual que é a mensagem que ela quer deixar para o mundo hoje? Não tinha pergunta mais fácil, não, Luciana? Não, é claro que, assim... Para responder isso, dentre todas essas questões, inclusive no planejamento, no que está no radar de você, assim, né? Tenho admiração e agradecer, porque é uma coisa assim, começar a entrar no universo de não, eu vesti a cadeira, eu vesti a poltrona, porque eu tinha que. Era uma relação mais íntima que eu estava tendo com a peça, para poder chegar um pouco próximo da Latug, para a economia, o pensamento. É poesia, né? Eu estou levando para um lado mais romântico da história, mas para mim é pura poesia. O design tanto luminária quanto as poltronas. É muito bem. Mas a pergunta. Eu dei um tempo aí para a mensagem. Então, Luciana, de novo cortou um pouquinho, mas assim, você pode passar uma mensagem, né, para outros designers, para pessoas do meio, no geral, assim, eu acho que tem muito a ver com esses objetivos que eu comentei que a gente traçou, né, de buscar outros fornecedores, ter esse trabalho socioambiental. Né? Eu acho que eu tento pensar sempre assim. A minha presença no mundo, ela é neutra, positiva ou negativa? Muito positiva ou muito negativa? Né? Então, acho que todo mundo deveria pensar assim, que a minha existência no mundo hoje, ele tem que ser pelo menos um pouquinho positivo. Eu tenho que, durante a minha vida, o mundo foi um tiquinho melhor porque eu estava nele. Ele não foi pior, ele pode não ser muito melhor, mas um pouquinho melhor. Se todo mundo for um pouquinho positivo, acho que
o conjunto, né, o coletivo, melhora, né? Então eu tento sempre pensar isso, eu tenho que melhorar um pouquinho. Tem que ser a minha existência nesse mundo, a minha pequena, né, partícula aqui, esse sopro de existência, né, que cada um fica nesse planeta, nesse universo, tem que ser um pouquinho positivo. Nunca negativo, e nem neutro. Positivo. E sem grandes ambições, não precisa ser muito positivo, tem que ser um pouquinho. E eu conto com os outros sejam positivos, e aí acho que tudo caminha de uma maneira, né, positiva também. Eu genuinamente. Ai, que legal. Leonardo, obrigada. A gente vai encerrar, que senão daqui a pouco ele Tá. derruba. Já está dando uma... Muito obrigada. Eu sei que o tempo, assim, ele é muito escasso. É muita coisa. Obrigada por ter feito o convite. Conversei até com assim, Lúcia chama tantas pessoas, né? Não, eu acho que eles não devem ter tempo para mim, mas eu vou tentar. E aí ele me passou o seu contato. Muito obrigada mesmo, coração. Eu tenho certeza que cada vez mais vocês são positivos, você entrega isso com muita nobreza. É só observar a seriedade que vocês têm, paixão por fazer isso. Eu como um trabalho, eu vejo como é o prazer, dá para ver. É muito lindo a história de vocês, a sua história, a do Pedro. E eu só tenho que dizer, esperem para vocês. Eu quero um fotografado. Tá bom, Luciana, obrigado por tudo. Quando você me chamou, eu vi a tua proposta, quando você falou que era tinha participação da Drum, né, nessa ação do Rodrigo, eu imediatamente aceitei, são super parceiros nossos, e aí eu vi as outras lives que você fez, eu falei, isso perfeito, com gente muito bacana, vi a live com o Aristeu, que é um queridão, enfim, então, claro, é muito bom estar aqui, é muito bom estar trocando ideia, e obrigado pelo convite, eu que agradeço. Essas estão maravilhosas. Bom, tudo. Leonardo, boa noite. Gente, obrigada por ter participado. Tchau, um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.